Bom dia, um feliz sábado para você. Hoje, 16 de maio de 2020. Seja muito bem-vindo a mais um programa da Escola Sabatina. Conta-se uma história de um pai que estava dirigindo o seu carro e de repente ele olhou ali o espelhinho retrovisor, aquele que fica dentro do carro, e ele viu que a filhinha dele estava fora da cadeirinha. Então ele mansamente disse para a filha: filhinha, por favor, sente-se na cadeirinha. A filhinha foi e sentou-se na cadeirinha. Mas não demorou muito, a filhinha estava em pé do lado dele ali. E ele agora, de uma forma mais enfática, diz: filhinha, sente-se na cadeirinha, porque se o papai freia de repente, você vai bater com a sua cabecinha lá no vidro e vai fazer dodói. A filhinha foi e sentou-se. Mas a história nos diz que não demorou muito, estava lá a filhinha de novo, em pé do lado do papai. E agora o papai é taxativo e diz: filhinha, sente-se. A filhinha sentou-se, mas não demorou muito. Ela disse para o papai: papai, eu estou aqui sentadinha, mas na minha cabeça eu ainda estou aí em pé e cantando. Sabe, amados irmãos, a vida cristã é uma vida de obediência. E a palavra de Deus, ela deve ser obedecida por amor, não por imposição, não porque Deus deseja que assim a gente faça. Mas sabe que muitas pessoas só servem a Deus quando Deus é que, de uma forma ou de outra, como dizem assim, se não vem pelo amor, vem pela dor. Não. Nós devemos amar e servir ao Senhor por amor. Então, obediência é um estilo de vida. Quero convidar você, agora nesse instante, a louvar o nome do Senhor, cantando esse belo hino, o hino de número 497. Queremos dar louvor. Você vai cantar nesse instante. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder. Quero convidar você
para orarmos ao Senhor nesse instante. Bom Deus, bom Pai, nosso muito obrigado por todas as ricas bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós até o presente momento. Te convidamos que continues conosco nesse programa da Escola Sabatina, em nome de Jesus. Amém. Amados, todos os sábados nós temos a oportunidade de ouvir o relato dos campos missionários, né? E é através do informativo Mundial das Missões que nós vemos quanto de progresso a Igreja Adventista tem estabelecido ao redor do mundo. Então, hoje, nós também temos o privilégio de escutar mais um informativo Mundial das Missões. Eu tenho certeza que essa história vai mexer também com o seu coração. Então, vamos ouvir nesse instante mais essa história maravilhosa. Informativo Mundial das Missões. O ateu evangelista. Esko apareceu na igreja adventista de Piteå, na Finlândia, e disse: "Eu preciso de comida para os meus amigos." Rita, diretora do armazém de alimentos da igreja, prontamente foi separar alguma comida. Ela ficou surpresa ao saber que Esko, mesmo ateu, procurou ajuda em uma igreja. Na Finlândia, a maioria das pessoas não acredita em Deus. Rita entregou os alimentos e o homem voltou todas as semanas para pegar mais comida na igreja. A comida era para um casal chamado Pasi e Krista, que estavam em dificuldades financeiras devido à recessão econômica no país. Para lidar com isso, o casal recorria ao álcool, mas eles ficaram surpresos quando Esko chegou com a comida. Esko explicou que a comida vinha de uma igreja e, ao sentar para jantar, ele orou antes da refeição. Krista não entendeu nada. "Um ateu orando?" perguntou. Por isso, o casal decidiu conhecer a igreja adventista. O casal foi na igreja na semana seguinte e na outra também. O interesse por Deus foi surgindo no coração deles. Esko ficou feliz. Ele chegou a dizer: "Agora a minha missão está completa." Mas, infelizmente, pouco tempo depois, ele faleceu. Krista e Pasi deixaram de beber e foram batizados logo em seguida. Eles se tornaram ativos na igreja, principalmente no armazém de alimentos. Porém, pouco tempo depois, Pasi faleceu também, e a igreja prestou um grande apoio no funeral. Esse apoio causou uma boa impressão à família, e atualmente a mãe de Krista está assistindo aos cultos na igreja. Ao todo, 10 pessoas foram batizadas nestes 5 anos desde que o armazém foi criado. Isso é impressionante para um país com apenas 4.800 adventistas. Rita continua ativa na igreja e lembra que Esko era um ateu que já estava acreditando em Cristo Jesus. Parte da oferta deste trimestre irá construir uma igreja e um centro de influência em Nicósia, Chipre. Sejamos liberais. Eu disse a você, né, que teríamos com certeza uma história maravilhosa. E é isso que acontece. Todo sábado nós temos o privilégio de termos histórias fantásticas, né, do poder de Deus. E isso vem, amados irmãos, através das ofertas que cada sábado você traz à igreja e deposita ali, né? E essas ofertas, então, elas são direcionadas a esses campos missionários. Mas nesse tempo aí, né, de pandemia, de coronavírus, muitos não podem ir à igreja por estarem no grupo de risco ou ainda estarem inseguros de irem à igreja. Você pode usar esse aplicativo aí, o 7Me. Você pode baixar esse aplicativo aí no seu celular e você vai poder utilizar ele
E é interessante que foi feita agora uma pesquisa, amados irmãos, e cresceu muito o número de pessoas que estão devolvendo os seus dízimos e ofertas através do 7Me. Então, aproveite e faça ou abaixe, né, esse aplicativo, se você ainda não baixou, e você poderá fazer, então, a devolução de ofertas e dízimos através do aplicativo 7Me. E o aplicativo 7Me, ele é um portal da igreja que não é só para ofertas e dízimos, tem muito mais. Você quer fazer transferência de igreja ou coisa parecida, há muita coisa ali interessante que você pode fazer através do aplicativo 7Me. Então, esse é o momento da oferta. Oferte sempre ao Senhor, porque mais histórias maravilhosas nós vamos poder escutar a cada sábado, né? Vamos ouvir agora um louvor especial com o Arautos do Rei, Vem a Mim. Eu gosto muito dessa música e eu tenho certeza que você também tem um carinho muito grande pelo quarteto Arautos do Rei. Mais de 50 anos eles têm louvado o nome do nosso Deus, né? E isso é algo assim maravilhoso. E sabemos, né, da importância desse... Vamos ouvir nesse instante. A vida tem tristeza, temores e aflição, e nossos sonhos parecem vãos. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim. Lutar até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim. Mas ao sentirmos a firmeza na mão que nos conduz, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje venha a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim,
paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti, volta já para o lar e hoje vem a mim, volta já para o lar e hoje vem a mim. Sem dúvida alguma, esse hino é um clássico, né, dos Arautos do Rei, e todos nós, com certeza, temos alguma música especial, né, do Arautos do Rei, e isso tem trazido tantas alegrias, né, conforto ao nosso coração. Que Deus continue abençoando o ministério do Arautos do Rei. Muito bem, antes de recapitularmos a lição dessa semana, em meio a essa pandemia, a gente acabou indo, né, para a internet e aprendendo a fazer coisas novas. E uma delas agora é esse link que você está recebendo através das secretárias das igrejas. Elas estão enviando aí nos grupos de WhatsApp e tal, os links para você responder o CRM. E hoje nós tivemos uma reunião com a associação e a ideia, amados irmãos, agora, sabe, a internet é uma realidade na nossa vida, na nossa igreja. Nós vamos partir agora para frente com isso. Vai chegar um momento em que na própria sexta-feira mesmo à noite você já vai estar respondendo o teu CRM, né? Então, mudou, irmãos. O mundo mudou depois, quer dizer, não terminou essa pandemia, infelizmente, né? Mas o mundo está mudando e nós temos que entrar nessa mudança também, né? Então, pegue um tempinho. Se não me engano, expira esse CRM para você preencher, parece que amanhã, meio-dia, domingo, se não me engano. Mas hoje à tarde, você tome o tempinho, abra lá o seu WhatsApp no grupo da igreja, vai estar lá o link, preencha esse link. Ao você preencher, automaticamente já entra no sistema, né? Então você vai poder participar do CRM e faça isso, amados irmãos. É importante, isso é um dever nosso, né? Nosso particular. Então, não deixe expirar isso, faça, que Deus com certeza vai te abençoar, né? E Ele tem te abençoado grandemente. Bom, a lição da Escola Sabatina dessa semana, muito interessante, bem teológica, né? Tem o título Linguagem, Texto e Contexto, né? E temos aí o verso para memorizar. Diz assim: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Deuteronômio, capítulo 31, verso 26. Amados, palavras, elas têm poder. E olha que tem poder a tal da palavra, né? Elas podem levantar pessoas, né, da opressão, da escravidão, para uma vida de fé e alegria, né? Lembra quando Josué, ele exortou o seu povo, né, o povo de Israel, antes um pouquinho da sua morte, lá em Josué 24, verso 15, ele disse para o povo assim: olha, hoje vocês escolham a quem vocês vão servir. Se aos deuses que os vossos pais serviram, que estavam além do rio, ou aos deuses que são aí dos amoritas, né, em que vocês hoje habitam. E ele disse assim: mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor.
E essas palavras que ele disse, veja o poder das palavras, essas palavras chamaram a atenção do povo de Israel. Foi lá no fundo da alma desses israelitas. E eles então disseram para Josué: olha, Josué, nós também e a nossa família, nós iremos servir ao Senhor como você disse para nós. Também, por exemplo, as palavras, elas também podem devastar, elas podem destruir e elas podem servir de desânimo. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, verso 1, né? Quando Satanás ele diz, né? Disse Deus, vocês poderão comer alguma fruta de alguma árvore, né? Aí do jardim. Ele estava enganando as pessoas, né? As palavras também, elas podem acusar alguém, né? Elas podem julgar, mas as palavras também, amados irmãos, elas podem trazer saúde à alma. Então as palavras, amados irmãos, é alguma coisa fantástica na nossa vida. Nós vivemos de palavras, né? Então Deus, sabendo disso, Ele escolheu se comunicar através de palavras, né? Então ele resolveu se comunicar a história da sua criação, da queda, do plano da redenção, da promessa de restauração, da sua segunda vinda, né? E isso ele fez através dos profetas e os seus escritos, né? Eles escreveram, né, na língua hebraica, língua aramaica, língua grega, que nós vimos, né, no sábado passado. Linguagens essas que são muito diferentes daquelas que a gente aprende quando pequenos, né? E aqui vem algumas curiosidades, né? A Bíblia inteira, ela já foi traduzida para 636 línguas, a Bíblia inteira, Velho e Novo Testamento, 636 línguas. Agora, Novo Testamento, ou porção do Novo Testamento, já foram aí para mais de 3.223 línguas. Que benção, né? Então, somando isso, dá um percentual de 95% da população da Terra tem à sua disposição a palavra de Deus. 95%, né? Então, nesta semana, nós estudamos, né? E como, né, interpretar as palavras, as frases, as narrativas das Escrituras, dentro, né, do seu contexto original, ajudando-nos a entender mais a mensagem do Senhor, né, para os nossos dias. Então, esta lição que nós tivemos essa semana foi uma lição espetacular, né? E eu tenho certeza que você também gostou e aproveitou muito dessa lição. Na parte de domingo, nós temos ali o subtítulo, né? Entendendo as Escrituras. E é interessante que há ali o verso, né, para que a gente pudesse estudar, lá de 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, e nos diz ali que toda a Escritura, ela é o quê? Ela é inspirada por Deus. Aqui tem uma coisa muito importante que eu gostaria de frisar. Toda a Escritura. Quando a Bíblia diz toda a Escritura, ela está dizendo, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, toda ela é inspirada. Ué, pastor, mas sim, mas por que você está frisando isso? É porque, infelizmente, muitas pessoas, elas tomam alguns textos da Bíblia e dizem assim, este texto, este verso, este capítulo, ele não foi inspirado, é uma alegoria, é uma fábula. Não, amados, toda a Escritura é inspirada por Deus. Então isso tem que ficar muito claro,
Toda a Escritura é o quê? É inspirada por Deus. E a Bíblia nos diz que, nesse verso, que ela é útil para o quê? Para ensinar na verdade. Né? Ela é útil para corrigir as faltas. Ela foi dada para que nós tivéssemos uma vida mais digna, mais justa. Então a Bíblia Sagrada, ela tem uma importância maravilhosa na vida daqueles que a estudam, né? Então a Bíblia, ela foi escrita como testemunho da obra de Deus na história, seu plano de redenção para a raça humana caída e para nos instruir em todos os caminhos da justiça. O Senhor escolheu fazer isso em linguagem humana, fazendo seus pensamentos e ideias visíveis através de palavras humanas. É interessante, né? Como Deus, ele trata o ser humano. Ele trata o ser humano como ser humano mesmo. Né? Por que eu estou dizendo isso? Quem sabe ele poderia trazer a sua palavra numa linguagem divina. Qual que é a língua falada lá no céu? Então, como ele vai falar sobre a sua palavra? Eu vou escrever na linguagem divina e quem quiser aprender alguma coisa vai ter que aprender a linguagem divina. Não, Deus falou na linguagem humana. E através, então, das Sagradas Escrituras é que nós podemos compreender, né, qual que é realmente a vontade do Senhor. Né? Ele deseja que nós possamos fazer a sua vontade. Muito bem, vamos à parte aí de segunda-feira, o tempo passa, né? Parte de segunda-feira, aí o subtítulo, Palavras e seus significados. Né? Que interessante que diz aqui que em cada língua existem palavras ricas e de profundos significados que dificultam a tradução de uma simples palavra adequadamente em outro idioma. Tais palavras requerem um extenso estudo de seu uso na Bíblia para entender a extensão do seu significado. Então, amados irmãos, nós podemos aqui entender que muitas vezes a gente tem alguma dificuldade para tentar compreender a palavra de Deus em algumas palavras. Por quê? Porque esta palavra, lá no seu idioma original, que foi escrito a Bíblia, ela tem mais significados do que o português, por exemplo. Vamos pensar aqui no português. Então, quando o escritor ele estava usando aquela palavra, muitas vezes quando o tradutor, né, tem que traduzir para uma outra língua, ele às vezes encontra alguma dificuldade para colocar toda a expressão e o significado daquela palavra. Por exemplo, quando nós temos uma palavra, aqui na lição fala sobre shalom, por exemplo. Né? Shalom significa paz, a gente traduz aí por paz. Mas pode ser muito mais do que paz, só paz. Né? A essência dessa palavra, o significado dessa palavra pode ser mais amplo do que a gente possa entender. Então, o tradutor, quando ele tem essa palavra e ele vê que essa palavra tem um significado muito mais amplo, o que ele tem que fazer? Eu vou buscar no idioma que eu estou traduzindo a palavra mais correta, mais certa, para que o leitor possa entender a profundidade do verso ou do texto que foi escrito. Né? Então, há essa dificuldade, logicamente, mas graças a Deus, amados irmãos, em todas as línguas, nós temos a Bíblia ali numa tradução espetacular, né? Muito próximo daquilo que encontrávamos, né, no original. Apesar de nós não termos nem o original, nós temos vários manuscritos das Sagradas Escrituras, original nenhum.
né? Mas são muito próximos ao que está escrito aí nos manuscritos, e isso é muito importante, né? Para que a gente possa ver a veracidade das Sagradas Escrituras, né? Na parte de terça-feira, irmãos, nós encontramos aí esse subtítulo, né? Repetição, palavras padrão e significado. Quando um escritor hebraico quer enfatizar um atributo de Deus, ele repete isso por 3 vezes. Interessante, né? Aqui na lição, a gente encontra dois textozinhos, né? Primeiro, de Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. E o segundo de Isaías capítulo 6, versos 1 a 3. No primeiro aí de Gênesis, nós encontramos ali a palavra criação ou criar, né? E esse termo bará, né, criar, ele sempre tem, né, somente Deus como o sujeito, né? Deus criou, né? E aí no verso 27 diz assim que Deus criou o homem, e Deus criou segundo a sua imagem, e Deus criou conforme a sua semelhança, né? Macho e fêmea Deus criou. Então repete-se 3 vezes aí a palavra criar. Então quando o escritor hebraico dá essa ênfase, né? Então ele repete por 3 vezes, né? Criou, criou, criou. Ali em Isaías nós encontramos o santo, 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 né? Quando a palavra de Deus nos diz que Isaías ali teve uma visão, né? E ele disse assim, ai de mim, porque eu sou indigno. E aí ele encontra ali agora, né, anjos, serafins, com 6 asas. 2 asas que cobriam o seu rosto do anjo. 2 outras asas que cobriam os seus pés. 2 outras asas que voavam aonde Deus estava, o trono de Deus. E eles diziam assim, santo, 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 né? Então, quando um escritor hebraico quer enfatizar um atributo de Deus, ele repetia isso por 3 vezes, né? E nós encontramos mais desses relatos também na Bíblia Sagrada, né? Quando há uma ênfase ao que o profeta, o escritor queria dizer, né? Na parte de quarta-feira, vamos avançando, né? Texto e contexto. É interessante, queridos irmãos, de que é muito importante que ao nós analisarmos um verso da Bíblia, nós nunca devemos interpretar esse verso de uma forma solitária, né? Eu tenho que ver o contexto desse verso para que eu possa entender esse verso por completo. O que vem antes desse verso e o que vai depois desse verso. Então é muito importante, né? Por isso a lição fala sobre texto e contexto, né? Então encontramos na Bíblia muitas vezes uma palavra ou um substantivo que possui mais de um significado. Para isso, precisamos do contexto do texto, a fim de interpretarmos da forma correta. E aqui, a lição de quarta-feira nos traz, por exemplo, 2 textos, né? O primeiro lá do capítulo 1 de Gênesis e depois o capítulo 2. Parece haver ali uma repetição, né, da questão da criação. Mas é interessante, por exemplo, ali, irmãos, no capítulo 1, verso 27 aí de Gênesis, né, nós encontramos ali, né, nós vemos a definição de homem dentro do contexto desse verso, né, de macho e fêmea. Esse termo, né, significa, esse termo hebreu significa, né, o Adão que aparece ali, né, ele é entendido nessa passagem
como uma referência genérica da humanidade, né? Homem, representando homem e mulher, né? Aí no capítulo 1. Mas aí no capítulo 2, nós encontramos ali esse termo Adão, agora sendo criado do pó da terra, né? Então Deus cria agora o homem do pó da terra. Notaram? Lá no capítulo 1 nos traz esse termo homem, né, Adão, de uma forma genérica tanto para macho como para fêmea. Mas agora, no capítulo 2, ele fala sobre o termo masculino mesmo, o homem. O homem foi criado do pó da terra. E depois, na sequência, fala sobre a criação da mulher, né? Mas, veja que nós precisamos do contexto para podermos entender o texto. E por isso que há aquela dificuldade muitas vezes de alguns intérpretes, né? Porque tem muita gente aí que gosta de interpretar a Bíblia, né? E essa pessoa não está seguindo os passos que na semana passada a gente falou, né? Que ela deve seguir para ter uma boa interpretação. Muitas pessoas que interpretam ao seu bel prazer, e isso é muito perigoso, porque daí nós podemos trazer um resultado da nossa pesquisa errônea. E aí nós vamos ensinar às pessoas aquilo que não está escrito na Bíblia Sagrada, né? Mas aquilo que a gente acha que deve estar escrito. Então é importante que a gente use sempre o contexto aí nos textos, né? Na parte de quinta-feira, vamos já partindo aí para o final, né? O título aí, livros e suas mensagens, né? Então, as maiores unidades das Escrituras são os livros da Bíblia. Eles foram escritos em diferentes propósitos e diferentes definições. E aqui vem uma coisa assim muito importante, amados irmãos, que a Bíblia, embora tenha sido escrita assim por vários autores em diferentes épocas, ela possui uma unidade. Por que ela possui essa unidade, irmãos? É fácil de entender, porque ela foi totalmente inspirada por Deus. Deus inspirou homens e mulheres a escreverem as Sagradas Escrituras, né? E elas, então, têm essa unidade. E aqui a lição da escola sabatina, né? Ela fala, por exemplo, né, que muitos livros da Bíblia, elas têm vamos dizer, a assinatura do seu autor, né? Por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, que a gente conhece como Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, nós entendemos que eles foram escritos por Moisés. E por que nós sabemos isso? Porque existem outros versos da Bíblia que afirmam isso. Por exemplo, Josué fala sobre isso, Josué 8, 31, 32, 1 Reis 2, 3, né? 2 Reis 14, 6, e aí vai, Esdras, Neemias, Daniel, Malaquias, e ela também é confirmada até pelo próprio Jesus, lá em Marcos capítulo 12, 26, João 5, 56, 47 e João 7, 19, né? E os apóstolos também usaram isso, né? Em Atos 3, 22, o apóstolo Paulo em Romanos 10, verso 5, né? Então eles dizem, olha, o livro, ou melhor, aqueles 5 livros lá, os 5 livros lá de Pentateuco, eles foram escritos por Moisés, né? Agora, em outros casos, alguns livros não têm a identificação de quem escreveu esses livros, né? Por exemplo, o livro de Esther, o livro de Ruth, né? Muitos livros históricos, né? Tais como Samuel, Crônicas, a gente não tem ao certo quem escreveu esses livros. Agora é interessante que o livro de Gênesis, ele foi escrito, irmãos, antes do Êxodo. O livro do Gênesis foi escrito antes do Êxodo. Então isso é uma coisa bem interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa, quando que foram escritos aí os 5 livros? Será que quando Moisés estava lá no deserto, né, levando o povo?
Os 4 próximos livros, sim, mas o livro de Gênesis, a senhora White mesmo, ela diz ali no Patriarcas e Profetas, página 251, né, que Moisés, estando ali apacentando as suas ovelhas, né, naqueles lugares solitários e tal, Deus deu o privilégio a ele de escrever, então, o livro de Gênesis, né? E essa inspiração veio através do Espírito Santo, né? E ele, então, escreveu esse livro de Gênesis. Apenas uma curiosidade, né, sobre como foi escrito o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, né? E finalmente, irmãos, na parte de sexta-feira, nos diz aí o grande conflito, página 9, né? Em sua palavra, Deus tem dado para os homens o conhecimento necessário para a salvação. As santas escrituras devem ser aceitas como norma autoritativa e revelação infalível da palavra de Deus. Então, amados, tudo que foi escrito nas sagradas escrituras, elas foram dadas num conhecimento necessário para a nossa salvação. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque se nós precisamos desse manual para chegarmos um dia à Canaã Celestial, à Nova Jerusalém, ao céu, esse manual, esse GPS, chama-se Bíblia Sagrada. Então, o que está escrito na Bíblia Sagrada é o suficiente para a nossa salvação. Agora, eu e você precisamos ser estudantes assíduos da palavra de Deus. Não adianta, queridos, termos a Bíblia Sagrada e tê-la fechada. Estar lá na nossa prateleira, estar lá no nosso criado mudo e não abrirmos a palavra de Deus. Por isso, tire um tempo do seu dia, das suas 24 horas que Deus lhe concede todos os dias, tire um tempo para estudar a palavra de Deus. E você vai perceber que Deus vai, através da sua palavra, trazer para você tantas coisas maravilhosas, né? E a tua vida vai ser transformada. Então é importante que leiamos a Bíblia. Uma coisa que a lição disse e que me veio agora à mente, ela disse que em muitas línguas existem várias traduções. E no português nós temos muitas traduções, né? Então, nós temos na língua portuguesa o privilégio de termos muitas Bíblias, muitas traduções. E sabem vocês que existem línguas que mal têm uma tradução, né? Agora, nós brasileiros temos o privilégio de termos tantas Bíblias, tantas traduções para o português. Por que não aproveitar e ler a palavra de Deus? Porque, amados irmãos, a palavra de Deus transforma a vida das pessoas. Se você, querido irmão, querida irmã, querido amigo, quer ter a sua vida transformada, seja um leitor da palavra de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Que lição maravilhosa, né, que nós tivemos nessa semana que passou. Que Deus possa te abençoar, querido irmão, e que você possa continuar a louvar a Deus através da sua vida, lendo a Bíblia Sagrada, fazendo a vontade de Deus que nela está inserida. E eu tenho certeza que quando Jesus voltar a essa terra, um dia, você e eu estaremos aptos, pela misericórdia do Senhor, a estarmos no reino celestial. Vamos encerrar essa abençoada escola sabatina cantando esse belo hino, Canção da Vida, né, do Inário Adventista. Louvemos ao Senhor. Pai querido, obrigado pelos planos
Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida, ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Oremos ao Senhor. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado por todo o carinho que o Senhor demonstra a cada um de nós todos os dias. Queremos, ó Deus, sermos assíduos leitores da Tua Palavra. O Senhor resolveu dar a nós a comunicação através da Sua Palavra, a Bíblia Sagrada. Que possamos aproveitar, ainda que há tempo de lermos a Tua Palavra, colocar dentro da nossa mente, no nosso coração, da nossa vida, coisas que nos edificam para a salvação. Porque tudo aquilo que foi necessário para a nossa salvação, o Senhor nos deu através da Bíblia. Portanto, te louvamos, te agradecemos por esse privilégio e te pedimos, ó Deus, que sejamos realmente ávidos leitores da Bíblia. Muito obrigado por essa escola sabatina, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado porque você esteve conosco até esse prezado momento. Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de sábado muito abençoado no Senhor. Até o próximo sábado, se Deus nos permitir.